Olá, fãs de relatos sobrenaturais, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, estarei contando para vocês 5 lendas urbanas, que irá fazer com que até mesmo os céticos passem a acreditar no sobrenatural. Se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar o like. Pegue o seu fone de ouvido, e apague as luzes. Eu sou o Senhor Macabro, e a lenda de hoje já vai começar. O Carne Seca. Era uma noite escura e chuvosa, típica de outono na pequena cidade de Cachoeira do Sul. As ruas estavam desertas e o silêncio era perturbador. Os únicos sons que se ouviam eram os pingos da chuva batendo nos telhados, e o som distante dos trovões. Naquela noite, um grupo de adolescentes decidiu se reunir na antiga casa abandonada no final da rua para contar histórias de terror. Entre risadas nervosas e olhares temerosos, um deles sugeriu contar a lenda urbana do Carne Seca, um ser misterioso que assombrava a cidade há décadas. Segundo a lenda, o Carne Seca era uma figura alta e esguia, vestida com roupas esfarrapadas e um chapéu de abas largas. Seu rosto era coberto por um lenço sujo e ele emitia um odor forte de carne podre. Diziam que ele vagava pelas ruas durante a noite, à procura de vítimas para saciar sua fome insaciável. As histórias sobre o Carne Seca se espalharam rapidamente pela cidade, causando pânico e medo entre os moradores. Muitos diziam ter visto sua sombra sinistra por trás das cortinas das janelas, observando-os silenciosamente. Outros afirmavam ter ouvido seus passos arrastados ecoando pelas ruas escuras. Os mais corajosos se aventuravam a sair de casa durante a noite, armados com crucifixos e água benta, na esperança de encontrar e derrotar o Carne Seca. No entanto, todos os que se atreviam a enfrentar o ser maligno desapareciam misteriosamente, sem deixar rastros. A lenda do Carne Seca se tornou cada vez mais obscura ao longo dos anos, alimentando o imaginário das pessoas, e despertando a curiosidade dos mais corajosos. Alguns acreditavam que ele era uma alma penada em busca de vingança, enquanto outros achavam que ele era um ser demoníaco, enviado para punir os pecadores da cidade. Naquela noite, enquanto os adolescentes contavam a história do Carne Seca na antiga casa abandonada, um estranho barulho ecoou pelas paredes, fazendo com que todos se encolhessem de medo. Uma sombra esguia surgiu na entrada da sala, revelando a figura alta e sinistra do Carne Seca. Os jovens entraram em pânico, tentando desesperadamente escapar da presença do ser maligno. No entanto, era tarde demais. O Carne Seca os cercou, emanando um cheiro nauseabundo que fez com que todos perdessem a consciência. Quando acordaram, os adolescentes estavam deitados no chão da antiga casa abandonada, tremendo de medo e confusão. Não havia sinal do Carne Seca, apenas a certeza de que a lenda urbana era real e que nunca mais ousariam desafiar o ser maligno. Desde então, a lenda do Carne Seca se tornou ainda mais temida na cidade de Cachoeira do Sul, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras, pronto para uma nova vítima. E assim, a história do Carne Seca continuou a assombrar gerações, alimentando o medo e a curiosidade daqueles que se atrevem a desvendar seus mistérios. A Menina da Foto. Há uma lenda urbana que circula pela cidade de São Paulo, conhecida como a Menina da Foto. Dizem que uma família mudou-se para uma casa antiga nos arredores da cidade, e ao fazer uma reforma, encontraram uma antiga caixa de fotografias escondida no sótão. Entre as fotos antigas, havia uma imagem de uma menina de aparência sombria, com um olhar penetrante, e um sorriso sinistro. Dizem que a família que encontrou a foto, começou a ter sonhos perturbadores, após o encontro com a imagem da menina, e que coisas estranhas começaram a acontecer na casa. A lenda diz que a menina da foto era uma criança que morreu de forma misteriosa naquela casa, décadas atrás, e que sua alma permanecia presa à imagem fotográfica. Dizem que aqueles que olham nos olhos da menina na foto são amaldiçoados, sofrendo infortúnios e experiências sobrenaturais. Alguns afirmam ter visto a menina da foto vagando pela rua à noite, com um vestido branco sujo e um olhar vazio, causando arrepios em quem cruzava seu caminho. Dizem que sua presença trazia um frio intenso e um aroma de flores murchas, prenunciando desgraças e tragédias. A lenda da menina da foto se espalhou rapidamente pela cidade, gerando discussões e debates sobre a veracidade dos relatos.
Alguns dizem que é apenas uma história inventada para assustar as crianças, enquanto outros acreditam piamente na existência da menina amaldiçoada. Independentemente da crença de cada um, a lenda da menina da foto permanece viva na memória dos moradores de São Paulo, lembrando a todos que o sobrenatural pode estar mais próximo do que imaginamos, e que certas imagens guardam segredos sombrios que não devem ser desvendados. O mal aguarda o seu assovio, como convite para entrar. Há uma lenda urbana que circula em algumas regiões do Brasil, sobre o motivo pelo qual é considerado ruim, ou até mesmo proibido assoviar à noite. Dizem que essa crença tem origem na cultura popular, e está relacionada a superstições e crendices antigas. Segundo a lenda, assoviar à noite atrai seres sobrenaturais, como bruxas, espíritos malignos e até mesmo o próprio demônio. Dizem que o som do assobio rompe o silêncio da noite, e chama a atenção dessas entidades, que ficam curiosas, ou incomodadas com o barulho. Acredita-se que, ao assoviar à noite, a pessoa estaria convidando esses seres para sua casa, ou atraindo energias negativas para si mesma. Alguns dizem que o assovio noturno pode trazer azar, tristeza ou até mesmo despertar a ira de entidades sobrenaturais, trazendo consequências nefastas para aqueles que desrespeitam essa crença. Por isso, em muitas comunidades, especialmente nas áreas rurais e mais tradicionais, é considerado desrespeitoso ou perigoso assoviar à noite, sendo melhor evitar esse hábito para não atrair problemas ou energias negativas. Alguns chegam a dizer que aqueles que desafiam essa proibição podem sofrer consequências terríveis, como doenças, acidentes, ou até mesmo o desaparecimento misterioso. Embora seja uma lenda urbana, e uma superstição enraizada em crenças populares, muitas pessoas ainda levam a sério a ideia de que é melhor não assoviar à noite, preferindo respeitar esse tabu para evitar qualquer tipo de problema sobrenatural. Afinal, nunca se sabe o que pode estar à espreita, nas sombras da noite, esperando ser atraído por um simples assobio. A Casa das Almas Perdidas. Existe uma lenda urbana, que conta sobre uma aparição sobrenatural, que ocorre especificamente na sexta-feira 13. Dizem que essa lenda surgiu na cidade de Monte das Cruzes, em uma casa velha, numa rua íngreme ao norte da cidade. A casa era conhecida como a Casa das Almas Perdidas. Segundo a lenda, na sexta-feira 13 de cada ano, à meia-noite, era possível ver vultos e ouvir gritos vindos da casa. Dizia-se que as almas daqueles que morreram de forma violenta, e sem paz, assombravam o local nessa data específica. Os moradores locais evitavam passar perto da Casa das Almas Perdidas na sexta-feira 13, temendo que as almas perturbadas pudessem se manifestar e trazer azar para quem se aproximasse. Alguns corajosos diziam ter visto luzes estranhas surgindo das janelas vazias, ouvido passos arrastando-se pelos corredores, e sentindo uma arrepiante sensação de presença sobrenatural ao redor da casa. A lenda urbana se espalhou pela cidade e ganhou notoriedade, atraindo curiosos e aventureiros que queriam testemunhar o fenômeno por si mesmo. No entanto, muitos desses visitantes relatavam experiências perturbadoras, inexplicáveis, como portas se fechando sozinhas, sombras se movendo rapidamente, e murmúrios sussurrantes no ar. A Casa das Almas Perdidas se tornou um local assombrado famoso na região, e a aparição sobrenatural na sexta-feira 13 se tornou uma parte importante da tradição local. Mesmo os mais céticos evitavam passar perto da casa na data fatídica, temendo despertar as almas inquietas que assombravam o local. Com o tempo a lenda foi se tornando esquecida, porém, ainda persiste na memória dos moradores mais antigos da cidade, mantendo viva a crença no inexplicável e no assustador. Nunca pegue objetos no cemitério. Existe uma lenda urbana assustadora que circula no estado da Bahia. Segundo a lenda, aqueles que ousam tirar algo de um cemitério correm o risco de atrair a atenção de espíritos vingativos e malignos que habitam o local. A história conta sobre um jovem curioso que decidiu desafiar o tabu e pegar uma flor de um túmulo, em um cemitério antigo e abandonado. Logo após sair do local com a flor em mãos, coisas estranhas começaram a acontecer. O jovem passou a ter pesadelos terríveis, sentia que estava sendo seguido por uma presença sombria, e objetos em sua casa começaram a se mover sozinhos. Com o passar dos dias, a situação se tornou cada vez mais assustadora, até que o jovem resolveu devolver a flor ao túmulo de onde a havia tirado.
Após fazer isso, as atividades paranormais cessaram, e a paz retornou na vida do jovem. A lenda diz que as entidades do cemitério não toleram que seus objetos sejam retirados de seu descanso final, e punem aqueles que desrespeitam esse lugar sagrado. A história serve como um aviso para todos aqueles que pensam em desafiar as tradições e tabus relacionados aos cemitérios, alertando sobre os possíveis perigos e consequências de brincar com forças sobrenaturais e desconhecidas. Essa lenda urbana provoca arrepios na espinha de quem a ouve, reforçando a crença de que os cemitérios são locais sagrados que merecem ser respeitados e evitados por aqueles que não têm boas intenções ao adentrar em seus terrenos. Gostaram do vídeo? Se sim, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Envie sua história, lenda urbana ou relatos para contarmos aqui no canal. O e-mail para o envio está na descrição do vídeo. Até os próximos Fatos Macabros.